Gente, eu não queria vir a público falar sobre algo tão particular meu, mas mediante a tudo que meu ex-namorado tá postando, eu acho que eu tenho que me posicionar aqui, porque cada vez mais a minha imagem tá sendo vinculada a algo que não foi desse jeito. Eu passei mesmo tentando falar sobre esse assunto em respeito às coisas boas que a gente viu no nosso relacionamento, e porque eu odeio esse tipo de exposição. E ele vir falar sobre essas coisas em um time onde um casal tava repercutindo, onde um agrediu o outro, gente... Pra mim isso daí, tipo assim, o restinho de respeito que eu tinha por ele foi-se embora. Muito mais. Vamos lembrar que o casal que tava agredindo o outro é o vídeo que ontem entrou nesse canal. Ontem a gente teve o vídeo de um casal de bichas famosas do rancho do Carlinhos Maia que tava agredindo um ao outro e agrediu de tirar sangue da cara um do outro porque um pegou o outro na traição, numa festa na Europa, e a mãe teve que se pronunciar. Foi uma confusão. Se você não assistiu, você corre pra assistir esse vídeo. Tá babado. Inclusive eu vou deixar ele aqui no card no final pra vocês assistirem. Ele tá se referindo a isso. Mas ser atacado e xingado diariamente pela forma que ele se comporta nas redes sociais dele, que sempre respinga em mim. Já era assim quando a gente namorava. Quando a gente terminou, eu pensei que ia parar, mas não para. Tipo, cada dia que passa parece que vai lá e piora. Pra esclarecer, esse print que tá circulando não diz respeito nenhum sobre traição. Nunca houve traição. Achei totalmente desleal a forma que ele tá se comunicando. O que eu deduzi disso que ele ficou sabendo, porque ele não veio conversar comigo também sobre, é que esse último final de semana, saí pra uma festa, beijei uma pessoa, isso deve ter chegado até ele. Vamos falar uma coisa aqui. A gente tá falando de dois caras que eles são famosos na internet. Eu não conheço nenhum dos dois, não sei quem eles são. E vocês também não conhecem, não sabem quem eles são. Ou alguns de vocês devem conhecer. Mas aí a gente também não tem que ir num nível de escrotice de dizer que são completos desconhecidos que ficam famosos na internet. Ah, vamos parar de inventar pessoas. Não é assim que as coisas são. Porque, por exemplo, um tempo desse eu não sabia quem era Mayra Cardi. Não fazia ideia. Eu acho que eu ainda não sei se ela passa na minha frente. E eu confundia com Mari Maria, que eu também não sei quem é. Aí tem uma outra Maria, fulana. Eu não sei quem são essas pessoas. Mas elas são bilionárias e famosas. Então só pra contextualizar, vou mostrar aqui pra vocês uma coisa. Esse que tá falando é o Lusca, tá? Ele tem 500 mil de seguidores. Ele fala sobre lifestyle, ele faz humor. Inclusive, ele tem uns vídeos com umas pessoas muito legais, como o Ramon. Vocês lembram do Ramon? Aquele menino do TikTok, né? Que viralizou muito. Aí tem aquele menino também que faz review de comida, que é muito bom também, esse menino de review de comida. Ele é seguido por pessoas muito legais, tá? Olha só os seguidores dele. Depois não dizer, né, que não é da nossa bolha, mas enfim. Tem o Felca, a Dora Figueiredo, tem o Melozin, tem o Bom Talvão, Beta Bochá, Jean Luca, o Guigo, o Wilson, o Pedro HMC, o Ismael segue ele. Então assim, Michael Santini, o Dia segue ele, a Nina, é muita gente famosa, muita gente legal, tá? Ele tá falando sobre esse cara aqui, que é o Douglas, tá? O Douglas Santos, que é o ex dele. Que é o primeiro vídeo, na verdade, que a gente tem que ver, é o do Douglas. O Douglas tem 840 mil seguidores. Muita gente também legal segue ele. Ele também fala de lifestyle, tecnologia, mas principalmente viagens, tá? Ele já tem quase 1 milhão. Não dá pra dizer que ele é uma pessoa completamente desconhecida que passa assim, né, incólume na internet. Ó, todo mundo segue ele. O Felca, João Felipe, o Biel, que é um artista maravilhoso, o Histórias de Terapia, que é incrível, muita gente legal. Bom Talvão, o Guigo, o Wilson, Botapó segue ele, o Ismael, enfim. Então, eu não conhecia, mas muita gente conhece. E, na verdade, o que aconteceu? Este segundo cara aí, o Douglas, fez um vídeo pra falar sobre saúde mental. Só que nesse vídeo dele sobre saúde mental, ele dá várias indiretas para o ex dele, que é o Lusca, que foi esse primeiro que a gente acabou de assistir. Então, primeiro a gente tem que ver o vídeo de indiretas do Douglas, que, ao que parece, é o que as pessoas dizem na internet, e é uma conclusão que a internet tá dando, porque como eu acabei de dizer, a gente tá aqui pela treta, pela briga, pra mostrar brigas de namorado e fazer uma reflexão sobre saúde mental e sobre relacionamentos, tá? Afinal, os dois vieram na internet se expor. Mas as pessoas têm um lado, e me parece muito que as pessoas estão do lado do Lusca, esse que a gente acabou de ver. E falando que o Douglas, que é o primeiro vídeo que a gente tem que ver de fato, que é o primeiro que saiu na internet, seria a pessoa tóxica da relação, complicada, que já fez várias coisas erradas, inclusive ter matado um gato deles. Vai ter essa história aí do gato, tá? A gente não sabe até onde ela é verdade, mas parece que ele matou um gato pra criar um drama dentro da história do relacionamento deles que já terminou. Vamos trazer essa fofoca de gay padrão que termina e vai se estapear na internet, tintim por tintim. Solta a vinheta.
Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, dançarina, apresentadora de musical, apresentadora de programa infantil de TV. Só não sou o Rodrigo apresentador porque ele é muito mais do que isso. Eu sou a boneca Suzy, eu sou a boneca Bate Palminha, eu sou a Lu patinadora desse canal, onde a gente fala sobre tudo que nos convém, inclusive briga de viado, que já é o segundo vídeo consecutivo que a gente traz aqui. Não esquece que aqui de baixo tem o nosso Apoia-se e o nosso clube de membros pra você ajudar esse canal a fazer vídeos legais todos os dias e principalmente você precisa seguir, colocar seu dedo aí. Seu dedo vai cair? Não vai cair, você faz coisas bem piores com seu dedo que eu sei. Então aperta aí o nosso botão de seguir o canal pra você ficar ligado em tudo que acontece, porque é muito bom seguir o Márcio Rolim. Se é uma coisa que é legal, é seguir o Márcio Rolim. Não tem treta da minha vida aqui, mas tem treta da vida dos outros, o que é muito, muito melhor. E vamos de vídeo. O primeiro que a gente tem que ver é o vídeo do Douglas, que vem na internet falar sobre saúde mental e jogar várias indiretas pro ex dele, e as pessoas perceberam as indiretas e elas vieram comentar. Vamos lá? Dependência emocional. Não vejo ninguém falando sobre isso e eu vou contar pra vocês a minha experiência que eu passei recentemente. Adoro a bicha dizer que ela não vê ninguém falando sobre dependência emocional quando na internet só se fala sobre dependência emocional. Tipo, 1 a cada 10 criadores de conteúdo fala sobre... Nós falamos várias vezes o tempo inteiro aqui sobre dependência emocional, mas ele não vê ninguém falando sobre isso na internet e ele vai contar uma experiência recente que ele teve, sendo que ele terminou recentemente o namoro dele com o Lusca. Como eu descobri que eu estava com dependência emocional? Quando eu tava conversando sobre o término. E eu falei uma coisa, eu não consigo ver a minha vida sem você. E não foi só isso. Ela te humilha de um jeito, mandava textão. Fui na casa sem a pessoa saber pra tentar voltar com a pessoa. Fiz coisa pra tentar voltar de um nível assim, eu não acredito que você fez isso, Douglas. A gente tem que passar pela situação pra gente aprender. Eu fiquei mais de um mês chorando todos os dias. Eu não estava me alimentando, não tava nem tomando banho, eu não tava nem levantando da cama. Eu tava num nível depressivo e assim, eu não conseguia enxergar a minha vida fora daquilo. Eu vou viver minha vida só chorando, eu vou viver minha vida só na cama, não consigo ver minha vida sem a pessoa. Essa dependência, ela criou um bloqueio. Tudo que eu tava fazendo na minha vida, eu não conseguia enxergar a minha vida. Como você saiu disso, Douglas? Eu fui em busca de ajuda psiquiátrica, porque eu sabia que eu estava precisando de ajuda. Só aparecer voz na minha cabeça. Eu moro no 13º andar. De eu pular pra que isso acabe, muito pesado. Fazer o pior com a sua vida por conta de uma pessoa, e eu não sabia com quem conversar, porque eu já estava muito mal. Eu tinha medo das pessoas me julgar. Você tá querendo atenção. Eu comecei a fazer terapia 4 vezes na semana, que me ajudou muito, porque tinha alguém pra conversar. É rico, né, gente? 4 vezes na semana é muita sessão. Haja dinheiro pra pagar a terapia. Caralho, muita grana. Tem uma coisa que a gente precisa falar aqui, tá? Existe uma confusão entre esses diagnósticos ou pseudodiagnósticos, né? Da área de terapia, da área psiquiátrica, enfim. Dependência emocional é uma coisa, depressão é outra, pensamento não é um diagnóstico. Pensamento suicida é uma consequência, é um sintoma de um nível X de depressão. Existe uma linha, né, que se trabalha. Então, assim, será que realmente era uma dependência emocional você ficar pensando muito no namorado que se foi e que você ainda quer voltar pra ele e tá fazendo de tudo pra voltar pra ele? Porque o nível de humilhação que você passa, de repente, não estabelece um nível de dependência. Não é exatamente isso, tá? Existem muitos tipos de dependências que os especialistas trabalham dentro da terapia, da psicoterapia, principalmente relacionado a mulheres, né, que estão em dependência emocional, dependência patrimonial, dependência financeira, todo tipo de insegurança, que são os melhores exemplos que a gente tem pra usar. Às vezes, a gente confunde as coisas. De repente, você acha que você tá dependente emocional do cara e você só precisa voltar pra ele. Muitos de nós já passamos por isso. Muitos de vocês que estão ouvindo aqui já passaram por isso. Eu já passei por isso de terminar uma relação e ficar 2 anos tentando voltar pra aquele cara. Mas, gente, eu não vivi uma dependência emocional, porque nesses 2 anos eu tava ficando com vários outros caras, eu tava curtindo, eu tava transando. Eu só queria voltar pro meu ex e também fiz várias coisas absurdas pra voltar pro meu ex nessa época. E nem era uma dependência, tá? Mas se ele tá dizendo que é dependência e tava fazendo terapia por 4 vezes por semana, então ele deve ter recebido esse prognóstico, essa ideia, né, do que ele tava passando. Tudo bem. Tinha alguém pra chorar. Tinha sessão só chorando. Eu não sabia o que falar. Eu tava muito magro. Foi uma das únicas pessoas que conseguiu me enxergar naquela situação. Eu também nem quis trazer isso pra internet, que eu também estava péssimo. Certeza que ia gerar comentários. Queriam me deixar mais mal. A terapia me ajudou muito, mas também a fazer várias coisas. Comecei a testar coisas novas na minha vida. Minha habilitação também chegou. Viajar sozinho. Dentro da dependência emocional, você só tem culpa. E depois do término, eu pedi desculpa pra todas as pessoas, porque eu tava sentindo uma culpa muito grande no meu coração. Mas as pessoas pelo menos me entenderam e eu me permitia sofrer. Às vezes a gente se permite até demais. A gente tem que ter um limite. Passou mais de um mês, eu vi assim, eu saía do lugar. Foi através dessas dores que eu consegui enxergar. Isso não vai pertencer à minha vida. Eu fiquei mais de um mês sem sair do meu quarto. Eu fiquei tão mal porque eu não conseguia
sair, me socializar. E isso te deixa muito pior, porque você precisa sair, você precisa ver pessoas. Eu até falava pro meu psicólogo, eu não vejo a minha vida sem a pessoa. Tinha feito comida, ficou em cima do fogão, a casa toda ficou fedendo azedo. Que minha... São sintomas graves de depressão, né? Quando você já não consegue mais arrumar a sua casa, você não consegue mais fazer comida, você não consegue mais limpar aquilo que você fez, você não cuida mais do corpo, você para as suas atividades. Isso é uma depressão profunda. E dentro desse escopo, desse quadro de depressão, existem vários itens aí que você, né? Por exemplo, mania, delírio persecutório, várias questões aí que você pode trabalhar individualmente, que você pode sentir ou não, estando com depressão. Casa estava igual à minha cabeça. Estava toda revirada, toda bagunçada e eu não sabia como organizar. Aí eu comecei aos poucos. Primeira coisa, tomar banho. Fazia dias que eu não tomava banho. Comer alguma coisinha. Começava a varrer a casa. E aquela dor, você não quer mais levar pra sua vida, você começa a subir os degraus. É uma montanha russa, tem os seus altos e baixos. Está tudo bem porque é um processo que a gente vai aprendendo. Foque em você primeiro, antes de pensar em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa. Foram dores assim que me ensinou muita coisa, principalmente a amadurecer. Se você começar com essa coragem de procurar ajuda de profissionais, você vai conseguir sair. E agora eu tô super bem e você não está sozinho, tá? Então é isso. Ó, esse é o texto dele, tá? Ele veio na internet. A gente não tá aqui pra invalidar a dor de ninguém, tá? Se ele tá contando esse quadro dele, né, da depressão, das questões que ele passou aí psiquiátricas, a gente não tá aqui pra isso. Até porque a gente tá aqui pela fofoca, pela história, né? Os dois vieram na internet pra contar e a coisa virou uma baixaria sem fim nessa internet de meu Deus, tá? O fato é que esse texto dele, esse vídeo, meio que colocou o outro, o Lusca, numa situação de tóxico, de pessoa que prejudicou a vida dele. Mas se a gente olhar direito o subtexto, se a gente olhar nas nuances, porque assim, tá todo mundo atacando ele, tá? Aqui o Douglas na internet. Ele tá falando que ele estava dentro de uma relação em que ele tinha dependência emocional. Nem sempre a sua dependência emocional, a culpa é o outro. Às vezes não foi o outro que te causou a dependência emocional. Foi você mesmo que criou cenários dentro da sua cabeça e você se tornou uma pessoa dependente. Às vezes sim, o outro contribuiu para que a sua dependência emocional se desenvolvesse. E aí você entrasse num quadro de depressão. Mas às vezes não. Mas as pessoas não querem analisar as camadas. E são sempre muitas camadas. Então o que eu tô dizendo aqui? Apesar das pessoas estarem atacando ele, e eu não tô aqui pra atacar ninguém, muito menos pra passar pano pra nenhum dos dois, que eu não tô nem aí, eu não conheço nenhum dos dois, a gente precisa ter um olhar crítico. Ficou parecendo sim que ele tava acusando o outro de ter causado isso nele. Ao mesmo tempo, tem essa mensagem de que ele viveu isso porque ele tava só cagado da cabeça dele. O outro, muito puto, ofendidíssimo, que geralmente realmente não se expõe tanto assim na internet mesmo, não, veio na internet pela primeira vez dar um esclarecimento sobre a história do término e sobre esse vídeo que o ex dele postou. E é um vídeo bem dramático. Eu dei uma acelerada porque a bicha passou 6 minutos falando. Então a gente deu uma enxugadinha no rolê aqui, tá? E preparem-se, porque ele fala de uma forma muito sensata e ele vira o jogo. Gente, eu não queria vir a público falar sobre algo tão particular meu, mas mediante a tudo que meu ex-namorado tá postando, eu acho que eu tenho que me posicionar aqui, porque cada vez mais a minha imagem tá sendo vinculada a algo que não foi desse jeito. Eu passei mesmo tentando falar sobre esse assunto em respeito às coisas boas que a gente viu no nosso relacionamento, e porque eu odeio esse tipo de exposição. E ele vir falar sobre essas coisas em um time onde um casal tava repercutindo, onde um agrediu o outro, gente... Pra mim isso daí, tipo assim, o restinho de respeito que eu tinha por ele foi-se embora. Muito mais ser atacado e xingado diariamente pela forma que ele se comporta nas redes sociais dele, que sempre respinga em mim. Já era assim quando a gente namorava. Quando a gente terminou eu pensei que ia parar, mas não para. Tipo, cada dia que passa parece que vai lá e piora. Pra esclarecer esse print que tá... Qual é o print que tá aqui? O babado. Nem você superou o bebê. Depois de descobrir umas coisas, já superei na hora. Bom, tem esse print aí que alguém falou com alguém, tá falando que ele também não superou. Enfim, na verdade o Douglas comentou, né? Nem você superou o bebê. Circulando, não diz respeito nenhum sobre traição, nunca houve traição. Achei totalmente desleal a forma que ele tá se comunicando. O que eu deduzi disso que ele ficou sabendo, porque ele não veio conversar comigo também sobre, é que esse último final de semana, saí pra uma festa, beijei uma pessoa, isso deve ter chegado até ele. Detalhe, terminamos já faz 4 meses, e ainda assim ele quer me controlar. A gente nunca quis expor o motivo do término, porque era um momento delicado pros dois. Eu queria muito que ambos focassem em saúde mental, que não tava bacana pra ambos, mas eu percebi que eu tô me desrespeitando em não falar muito sobre isso. Então tá na hora de eu falar pelo menos um pouquinho. Depois de diversas vezes que a gente tentou reatar o relacionamento, eu comecei a adoecer, porque eu comecei a priorizar os problemas dele ao invés dos meus. Eu acabei entrando numa dinâmica tóxica onde essa dependência emocional que ele cita no vídeo foi se tornando algo horrível e desgastante pra ambos. Ele começou a criar uma rivalidade entre a gente onde nunca devia existir. Então ele tinha que ser mais bonito que eu, ele tinha que ter os vídeos mais irritados que eu, ele tinha que ser mais bondoso que eu, mais arrumado que eu. Tudo ele tinha que ser mais que eu, senão ele ficava mal, ele ficava triste, às vezes até quando eu ia contar alguma conquista minha, ele se comparava. Às vezes acabava o dia dele se comparar comigo. Pois é, isso chama narcisismo. Se for verdade,
verdade, né, o que ele tá narrando. Em geral, quando um dos parceiros é narcisista, ele cria esse tipo de competição de fato. E assim, gente, olhando por alto, olhando pelos dois, o outro tem mais seguidores, o outro tem um espectro de vaidade muito maior, né? Ele faz essa coisa do cosmético, da beleza, né? Tem essa coisa da estética do rosto dele, que ele já mexeu 1000 vezes. São pequenos pontos, pequenos detalhes que a gente pode, talvez, né, validar isso que o Lusca tá dizendo aqui, né? Ou não também, né? São só especulações superficiais que eu tô fazendo a partir de um perfil que eu tô olhando aqui. Mas é muito interessante a gente entender que o narcisista, a pessoa narcisista, ela sempre culpa o outro pelo seu problema. É muito natural que a pessoa... Gente, eu fui um narcisista. Eu tratei isso na terapia. Eu tratei isso ao longo do tempo. Eu precisava olhar pra mim e dizer, para, bicha, que eu estava sempre culpando o outro por todos os fracassos e as coisas desgraçadas que existiam na minha vida. Aí isso se torna um fardo na costa do outro. Um piano na costa dele. Ele fica cansado, exausto e ele quer sair daquilo. Ou seja, ele tá numa relação tóxica porque ele nem consegue sair daquilo, porque o narcisista não deixa. Então essa é uma das características de uma pessoa narcisista. É o que ele tá narrando aqui, tá? A gente não tá dizendo que é ou não, porque quem tem que dizer é o terapeuta deles e não a gente aqui, né? Bem, quando eu percebi que tava se tornando algo sério e destrutivo, eu tentei terminar e ele ameaçou tirar a própria vida. E isso foi uma das coisas mais bizarras, porque se ele fizesse alguma coisa com a vida dele, eu não ia me perdoar. Percebi que essas coisas que estavam acontecendo não era normal. Cheguei nele e falei, vamos atrás de ajuda psicológica, eu te ajudo. Fui atrás de terapia pra ele, achei uma terapeuta, falei, se tu tivesse em grana eu pago. E ele começou a fazer terapia. Ele fez a terapia por um tempo e depois ele só se diagnosticou que tava bem e saiu da terapia. A partir daí eu comecei a ter medo de sair desse relacionamento, colocava os problemas dele sempre acima do meu e eu normalizei, me diminuí pra sempre estar levando a vida de uma forma que não fosse tão agressiva pra ele, porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa, mas eu comecei a ser tão bonzinho em tratar ele como criança que ele começou a me desrespeitar dentro de casa. Então essa pessoa doce, com a voz calma, não existia dentro de casa. Ele era grosseiro, ele explodia do nada, ele gritava comigo. E nas redes sociais ele começou, gente, uma narrativa onde todas as pessoas em volta dele que tratavam ele bem eram vilões. Medo de ser... Vale lembrar, tem uma coisa aqui que eu não vou colocar nos vídeos, tá? Mas a gente fez uma pesquisa aqui, tem exposição deles aqui de briga, tem exposição de uma viagem deles pro Japão, em que o Douglas, né, o louro, faz o maior drama, uma vítima que ele ficou sozinho, não sei o que, daí ele se filma sozinho, aí ele chora e tal. Então assim, acho que tem uma parada que a gente tem que falar, tá? O que eu acho que é fundamental. Eu acho que a pessoa que ela filma seu drama pra colocar na internet, ela já tem um pouquinho de narcisismo. Uma coisa é você fazer um vídeo em que você conta um problema pelo qual você passou, beleza. O menino da lasanha que a gente traz aqui, né, a menina que viajou e ela teve... Você conta uma narrativa, uma história, um problema que você viveu e você ajuda um monte de gente. Outra coisa é você tá passando, sabe, por uma situação com o seu namoro ali, que você brigou com o boy, aí você tava numa viagem, aí não sei o que, aí você pega o celular e começa a se filmar. Eu tô sozinho aqui no Japão, não sei o que, olha o que aconteceu comigo, ele foi embora, tudo. Pá, você taca nas redes, você quer atenção, você quer que todas as pessoas sintam pena de você quer que as pessoas achem que o outro é um vilão, você quer se expor na internet e isso é narcisismo, tá? E num lugar em que você já ultrapassou todas as barreiras, que é levar pra 1 milhão de pessoas uma questão sazonal ali, situacional, que é só sua e do seu namorado. Não é uma problemática que você trouxe uma coisa da sua vida e tal, que você trouxe ali pra internet. Existem várias situações dessas que o Douglas, o outro, já fez aí na internet, tá? Como eu disse pra vocês, o Lusca, ele é bem discreto em relação a isso, mas o outro não, tá? Ele sai soltando mesmo as coisas. Isso foi me levando, e as pessoas que estavam em minha volta, mais próximas, começaram a ver o quão mal eu tava ficando, até que eu fui diagnosticado com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. O nível de ansiedade de lidar com tudo isso estava sendo muito grande, eu comecei a ter espasmos musculares no corpo, eu comecei a ter muitas dores de cabeça. Foi onde eu comecei a fazer terapia pra encontrar forças pra terminar com ele, porque toda vez que eu ia tentar terminar, virava algo muito grande. Todo mundo em minha volta tratava ele com muito carinho, só que ele não ligava da forma que ele se comportava nas redes sociais, ou até mesmo presencialmente, e que machucava as pessoas, sabe? Ele não se importava. O importante pra ele era like, view e essas coisas, porque era o que controlava o humor dele. Então eu terminei com ele com todo o cuidado do mundo. Pedi pra ele voltar pra terapia, falei que achava que ele precisava amadurecer pra estar dentro de um relacionamento, que as coisas que ele sentia não era normal, e ele concordou. Ele falou, realmente, eu preciso amadurecer pra estar dentro de um relacionamento, eu ando sendo uma pessoa tóxica. Achei que tava tudo resolvido e que o carinho sobre as coisas boas que a gente viveu no nosso relacionamento ia permanecer, até que começou os novos surtos. Ele começou a tentar se aproximar mais dos meus amigos e falar coisas feias, repetindo o mesmo padrão de sempre. E em um desses surtos ele foi até a minha casa, entrou no meu condomínio sem a minha permissão, ficou escutando minhas conversas atrás da porta e depois tocou a campainha, eu me assustei e ele entrou no meu apartamento e começou a chorar, começou a falar que ele ia mudar pra eu voltar e começou a se bater e a se xingar. Na hora eu só fiquei parado, estático, porque eu não sabia nem como reagir. Eu tava me sentindo completamente invadido e depois ainda que eu fiquei sabendo que ele escutou minhas conversas atrás da porta, eu me senti mais ainda invadido. Ai, que ódio.
Foi uma sensação horrível, porque eu comecei a me sentir culpado de coisas que eu não tinha culpa e nem controle. É isso que a pessoa faz com a gente, tá? Faz a gente se sentir culpa, faz a gente se sentir responsável por aquele indivíduo. E essa responsabilidade é que nos impede de sair completamente da relação, tá? Essa responsabilidade que não é nossa, a gente coloca na nossa vida e aí é que tá essa coisa da toxicidade, né? Da dependência de fato. Você não consegue sair porque você se sente responsável por aquela pessoa que não para de fazer um drama terrível dizendo que vai até mesmo tirar a sua vida. Então, nos parece que se alguém estava dentro de uma relação e tava vivendo dependência emocional, é o Lusca, né? Que tava sempre tentando ajudá-lo com a questão da terapia, tava aí sempre tentando, né, se responsabilizar, não sair da relação e tudo mais, mesmo devastado, mesmo com todo tipo de coisa que o Douglas supostamente fez, né? Então, eu acho que sim, que quem tava dependente emocionalmente era ele e não o Douglas. Eu acho que o Douglas, para além da dependência, ele tava externalizando aí toda a raiva e a insatisfação dele em relação a não ter terminado esse namoro, porque tem uma questão, né, que também a gente vai pros relacionamentos heterossexuais, né, cisnormativos, o homem e a mulher. O homem, de via de regra, ele não admite que a mulher termina com ele. E é por isso que a gente tem um número de feminicídios gigantesco. E o fato dele não admitir isso, ele faz coisas que torna aquela mulher dependente dele. Até que se ela quiser um dia se livrar, ele vai lá ela, né? É a partir de um ponto que a gente pode analisar, tá? São as coisas que a pessoa faz para que você não saia daquela relação. E aí eu precisei começar a fazer muita terapia pra entender. Eu não acho bacana essa forma que ele se comunica. Eu não acho bacana eu ter que estar gravando a porra desse vídeo para as pessoas pararem de me xingar. Porque eu tive empatia o tempo todo. E eu não aguento mais ser taxado como uma pessoa ruim, que eu não fui. O problema não era só dependência emocional. Era uma série de problemas psicológicos, o qual eu não ia dar conta. Eu nunca dei conta. E eu tentei ajudar no que eu pude. É triste ter que expor algo tão íntimo pra encerrar esse assunto de uma vez por todas. Eu não sou um vilão dessas narrativas que vocês criam. A gente viveu coisas boas no nosso relacionamento e não deu certo. Tipo assim, deixa ele viver a vida dele, deixa eu viver minha vida. Todo mundo que conviveu de perto viu o quão doloroso todo esse processo foi. E ainda assim, eu nunca abri minha boca pra falar nada nas redes sociais sobre. Eu espero que seja o primeiro e último vídeo falando sobre isso. Eu tô em um processo de mudança, eu tô gravando tudo, eu tô fazendo um diário de reforma e eu não quero fazer um diário de término, até porque eu já terminei já faz quase 4 meses. E aí, o único vídeo dele mesmo, tá, gente? A gente só tem essa fala dele. E pra corroborar esse ponto de que a pessoa narcisista, ela tem a necessidade de se expor e de dar continuidade no assunto e de se defender e de acusar o outro, o Lusca só fez esse vídeo. Muito emocionado, eu achei muito sensato, mas adivinha, depois desse vídeo, o Douglas voltou à internet. E não foi só uma vez, ele voltou 2 vezes. Olha só. Bom, a primeira que ele veio foi essa aqui, em que ele veio rebater tudo que o Lusca falou. Eu vou estar fazendo esses stories aqui pra não atacar ninguém, tá? Só quero paz, tá? Tô vendo aí muita gente me xingando, tá tudo bem, tá? Lucas fez um vídeo lá, tá tudo bem. Eu falei sobre o meu vídeo lá da independência emocional, que não tinha nada a ver com ele, mas as pessoas transformaram ele no vilão. Será que as pessoas transformaram? Será que o vídeo não tinha nada a ver com ele mesmo? Não é muito maluco que você tenha acabado seu relacionamento há 4 meses, criou uma contenda gigante na vida dessa pessoa, né? Segundo ele mesmo. E aí, de repente, você faz um vídeo falando sobre dependência emocional, psicólogo, psiquiatra, que você quase morre, porque você viveu isso num relacionamento. Será que você viveu isso em outro relacionamento? Acho que você tava falando sobre ele sim. Eu acho que aqui já ultrapassa a questão da sensatez. Acho que é um pouco de vergonha na cara mesmo que a gente precisa ter e assumir as nossas posturas diante dos nossos atos. Então eu tava falando sim do meu ex, falei, desabafei, ele tem o direito de ir lá rebater, pronto, fim do assunto. Mas meter essa de que você não tava falando dele, acho que não cola, né? Sendo que dependência emocional não tem ninguém que é culpado, é somente a sua mente. Lucas falou muitas coisas lá, todas são verdades, tá? Não vou... Legal que ele falou isso. Eu falei isso ainda há pouco, não foi? De repente, a culpa não é do outro, a culpa é só sua mesmo. Ai, que bom que ele disse isso. Fico muito feliz, tá? Porque é meio que isso. Não, mas o que acontece? Eu estava aprendendo. Eu passei por muita coisa, muita mudança na minha vida, principalmente antes de assumir o relacionamento, antes de entrar no relacionamento, eu já tinha as questões, problemas dentro da minha casa, que era na roça, onde eu morava. Eu tinha muitos problemas. E depois que eu entrei no relacionamento, eu trouxe esses problemas junto. E eu sempre tive a oportunidade de mudar, só que eu não mudava. Eu tinha medo, vergonha, o ego, orgulho. É uma coisa que te destrói de um nível, assim, que eu tava me tornando uma pessoa horrível, tá? Nossa, Douglas, mas você é um adulto, é assim que você trata uma pessoa, é assim que você lida com os problemas da sua vida. Ó, eu recebi um diagnóstico, vai fazer uns 4 meses já, do psiquiatra.
eu tenho um problema psicológico. Só que eu não vou falar sobre isso, porque senão as pessoas vão criar imagem de mim que eu tô me vitimizando. Se quiserem prova, também eu provo, tá? Se estão querendo desacreditar de mim. E esse problema, eu deveria ter feito isso há muito tempo, procurado essa ajuda há muito tempo. Bem antes de conhecer o Lucas, bem antes. Porque eu já tinha os problemas de ficar mal, de depressivo, sabe? Enfim, daí eu trouxe junto comigo. E eu trouxe essa bagagem enorme na vida do Lucas, que acabou, sim, trazendo consequências pra ele. Mas ele tentou me ajudar o máximo possível, só que o ego e o orgulho, a cabeça não deixava. Então, quando eu decidi tomar essa atitude de pedir ajuda, foi depois do término. Porque eu realmente entendi que eu precisava de ajuda. E eu não tinha mais o Lucas pra estar ali comigo. E mesmo naquela situação. E quando eu postei o vídeo sobre a dependência emocional, é sobre mim, sobre a situação que eu passei. Entendeu? As pessoas se controverteram as histórias achando que o Lucas era culpado. Mas é que é assim, o modo como você fez, as pessoas vão achar isso, né? Especialmente porque cada um tinha um perfil, mas o perfil dos dois se configurava como um perfil de casal, somando, dá 1,5 milhão de pessoas assistindo a rotina, a vida de vocês, as viagens. Aí você costumava postar as brigas, né, nos stories, as situações, que é uma coisa que eu acho pavorosa, tenebrosa, tá? Porque olha só, todo casal briga, tem discussão, mas imagina se cada discussão que eu tivesse com o João, porque eu também não sou ninguém na internet, né, gente? Como é que eu quero me comparar ou tornar isso sobre mim? Não sou um grão de arroz, né? Um grão de trigo. Mas já pensou se cada briga minha que eu tivesse com o João, se eu fosse alguém na internet, tá? Eu viesse nos stories e postasse uma situação, sabe? Ai, porque eu tô aqui nessa festa, fiquei puto porque o João não sei o que, não sei o que. É isso que vocês fazem. É isso que vocês fazem. É por isso que a gente tá fazendo o vídeo aqui, entendeu? Eu acho que o problema de vocês não é um problema psicológico, é um problema psicológico, né? De atenção. Vocês têm uma necessidade muito grande de atenção. Existem criadores que são grandes criadores, que são criadores gigantescos, que não fazem isso. O Ismael, até um tempo desse, depois de anos da internet, que é um dos maiores criadores do país, anos e anos da internet, não postava foto do seu marido, do seu noivo, agora se ele já casou, se ele só noivou, não colocava a imagem dele ali. E por exemplo, eu já conhecia o namorado dele há anos, há muito tempo, de frequentar lugar, de estar no lugar, num evento, numa festa, na casa do Ismael, mas nunca tinha visto ele em foto. Só agora, depois do anel, do noivado, tudo, é que rolou dele colocar a imagem dele ali, mas parece que ele nem marca o Instagram dele, entendeu? Então, você percebe a diferença aí. O criador, a pessoa na internet que trabalha com conteúdo e a pessoa que tá na internet pra criar situações em que ela necessita constantemente de atenção. E esse é um desses casos. O vídeo de ontem é um desses casos. O vídeo de ontem, 2 gays que um sentou a porrada na cara do outro, ensanguentado e tudo mais, e eles postaram essa briga, eles postaram o boletim de ocorrência, a mãe veio fazer uma live pra contar, eles já tinham ido no rancho do Maia, já tinham brigado no rancho do Maia, aí expuseram pra todo mundo que um era broxa, que não transava há 1 mês e não sei o quê. Quando vocês fazem esse tipo de coisa, é obviamente que vocês querem atenção. São pessoas narcisistas. E vocês também vão sofrer todas as mazelas que a internet vai trazer pra vocês. Vocês vão sofrer todas as consequências, como por exemplo, react. A esse momento, a essa altura, tem 1000 pessoas fazendo reacts desses assuntos. Tem várias pessoas no X repostando e repostando esses vídeos de vocês, que tá dando milhões de views pra outras pessoas. Essas pessoas têm conteúdo. Todos dois, inclusive o Lucas, tem um conteúdo muito legal, engajado. Como eu disse pra vocês, com o menino que faz comida, com o Ramon, com várias pessoas ele aparece, ele faz um conteúdo muito legal, por sinal. Bem melhor aqui que o do Douglas, inclusive. Mas existe essa necessidade de trazer essa parte da vida de vocês pra internet. E aí é obviamente que a internet vai reagir dessa forma e isso vai afetar diretamente vocês. Parte dessas dores que vocês têm e que é tratada na terapia poderia ser evitada se vocês não trouxessem esses assuntos para a internet. Entendeu? Que as outras pessoas eram culpadas. Só que não tinha isso. Só que realmente poderia ter usado outras palavras também no vídeo para que as pessoas não criassem essa imagem. Então, eu trouxe essa pauta porque saúde mental é horrível. Tipo, se você não tem saúde mental, é horrível a situação. Eu passei por situações onde, assim, de não conseguir enxergar a minha vida, sabe? De querer acabar com a minha vida. Isso é muito angustiante. Eu recebi muita mensagem de pessoas falando que passam pela mesma situação, ou até outras coisas. Mas eu falei também sobre o questionamento sobre ajuda psiquiátrica e psicológica. É muito importante. E eu reconheci isso. Pode ser tarde demais depois do término? Pode ser. Só que eu aprendi muita coisa. Eu fui em busca de ajuda. Então, se as pessoas quiserem criar uma imagem de mim totalmente errada do que aconteceu, tá tudo bem. É o Douglas do passado merece. Muita gente que já tá me xingando, mandando mensagem, tá tudo bem, tá? Esse Douglas do passado merece ser xingado mesmo. Eu já xinguei ele de todos os nomes possíveis. Sério, tá no meu psicólogo já ouviu tanto falar desse Douglas do passado, você não tem noção. Eu falei tantas coisas horríveis pra esse Douglas, xinguei ele de tudo quanto é jeito, porque ele merece mesmo. Só que agora, minha nova versão, que eu realmente, depois de ter ido em busca de ajuda, não merece. Porque eu evolui tanto, que eu entendi muita coisa que eu fiz, que eu jamais vou fazer na minha vida. Jamais vou tratar
tratar uma pessoa como eu fiz. Jamais. Acabou. Aquela versão do Douglas, a vida que eu tava levando não era a que eu queria levar. E é essa que eu tô agora. Eu tô muito mais em paz, muito mais calmo, menos angústia. Não existe mais problema do passado trazendo pro presente. Era uma coisa também que eu trazia. Então, podem xingar o Douglas do passado, mas o Douglas agora não inventa falar assim que eu agora sou o mentiroso. E eu tô em paz comigo mesmo. Foi um processo muito difícil pra eu chegar até onde eu estou agora, porque foi, assim, uma reviravolta. Foi psiquiatra, diagnóstico, terapia 4 vezes. Mas me parece genuíno, sabe? Por mais que as pessoas tendam a tomar um lado na internet, especialmente no X, me parece genuíno que ele só quis vir na internet dizer que ele sim foi uma pessoa escrota para o Lucas no passado. E aí ele queria dar essa satisfação de dizer que ele tá se tratando, que ele não é mais uma pessoa escrota. Gente, por incrível que pareça, de alguma forma me parece que ele tá só querendo mostrar o aprendizado dele, sabe? E eu acho também que o Lucas tem total razão em ir lá se defender, porque as pessoas foram... E aí o Lucas, ele tem o direito, né, de vir na internet também se defender, porque as pessoas estão atacando ele por conta disso. Então, enfim, acabou que eu acho que o depoimento dele, que pode, né, ter sido uma coisa genuína, dele vir contar na internet que ele tava melhorando, respingou no outro. E os comentários iam pipocar, né, ter os amigos de um e os amigos de outro. Na semana. Então, assim, tudo aquilo que eu fiz no passado, antes de pedir ajuda, já não cabe mais à minha vida. Então, não cabe a ninguém julgar um passado onde não se cabe mais no futuro e nem no presente. Então, eu não vejo mais aquela versão do Douglas aqui. Aquele Douglas jamais vai tratar uma pessoa como eu tratava. Entende? É isso. Por mais que, né, as pessoas tendam a atacar um e não o outro e tal, como o Douglas tá sendo mais atacado, tá sendo chamado mais de cínico, de sonso e tudo mais, que o Lucas é uma pessoa mais sensata e tal, mas me parece que os dois têm seus erros e os dois têm suas razões, tá? Enfim, teve uma outra fala dele, ele veio novamente, tá? Meio que pra encerrar o assunto, porque ele, como eu falei pra vocês, ele gosta, o Douglas gosta disso, ele gosta de se expor, ele gosta de expor o outro, ele gosta de aparecer, ele gosta de like, como o Lucas disse, ele tem essa necessidade. Então talvez o tratamento dele esteja em andamento, tá? Falte bastante ainda pra ele chegar nesse momento. Uma frase muito genérica, mas eu tava conversando com meu psicólogo esses dias e ele falou uma coisa, ele falou: Douglas, eu sinto muito orgulho de você. Do nada. Eu falei: mas por quê? Você chegou aqui num estado onde você não encontrava absolutamente nada da sua vida e você começou a reagir de um jeito que eu fiquei muito feliz, que eu vi que você tava fazendo os movimentos pra sair desse lugar onde você está. Quando eu entendi dessa palavra tempo, eu também entendi que existe passado, futuro e presente. A gente fica corroendo coisas do passado, que era o que eu fazia. Tinha problemas lá da minha infância, de problemas de família, da onde eu morava, e eu sempre trazia pra minha vida do presente. E isso me deixava muito mal. E afetava até as pessoas em minha volta. E passado é só no passado. A gente não tem mais o controle. E a gente precisa sentir a dor de verdade pra realmente poder amadurecer. E os meus problemas, que pode ser o seu caso também, eu tava trazendo todo do passado pro presente. Então, quando eu entendi que isso não faz mais parte da minha vida, isso já passou, isso já aconteceu, o caminho que fazia várias curvas começou a seguir um caminho só reto. Ficar mal por conta de coisas que já acontece na sua vida é porque teve que acontecer. Eu reagia como? Acontecia alguma coisa na minha vida, eu ficava nervoso, estressado, ficava pra baixo, eu ficava triste, ficava chorando, eu não sabia o que fazer. Por quê? Eu tava sendo consumido pelos problemas do passado. Você pode chorar, pode esguelar, porque isso não vai resolver. Eu era uma pessoa muito confusa. Sempre era problema atrás de problema, porque eu tava trazendo problemas do passado pro presente. Então você tá vivendo numa bolha. E quando você sai dela, enxerga o mundo diferente. Porque se eu chegasse agora no meu eu do passado, eu ia dar uns tapas na cara dele, iria falar pra ele acordar pra vida e ir em busca de ajuda, porque eu estava precisando de ajuda, né? Entra o ego, entra o orgulho. Então é muitas questões pessoais da cabeça que acaba prejudicando por conta de eu trazer. Então eu comecei a me tornar uma pessoa que eu não queria me tornar. A gente só aprende passando por situações. Então a gente tem que entender que somos seres humanos, erramos, mas temos que aprender. Só que quem vive no erro, aí vai acabar sofrendo mais. Quando a pessoa realmente se abre, entende que precisa de uma ajuda, pelos problemas do passado, vai ser. Foi o que eu senti quando eu realmente me abri pra me autoconhecer. Algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Então por eu ter passado por muita coisa, eu morava na roça, já saí da roça, fui morar pra São Paulo, e foi uma mudança totalmente na minha vida. Já tinha os problemas antes de sair da roça. Então aqueles problemas só tinha tendência de aumentar. Então foi o que aconteceu. Tem que entender que amadurecer não é fácil. E se você for assim, tem um preço que sai muito caro pra sua vida. Pois é, tudo isso que ele fala corrobora com o que o Lucas fala no vídeo dele, né? Que ele era uma pessoa tóxica, que era uma pessoa que se ameaçava de se jogar e que não sei o quê. Vocês estão entendendo que não me parece que ele veio falar mal do Lucas na internet, sabe? Eu tô sendo muito empático dos dois lados. Eu acho que os dois lados têm suas questões e
tudo começou porque essa bicha veio fazer esse desabafo sobre a saúde mental dele no momento errado. Acho que tudo foi uma infelicidade nessa história aí, tá? Eu acho que o Lucas tem razão por estar chateado, para as pessoas associarem, né, a ele, porque é sobre ele, a gente sabe que é sobre ele. Douglas, não se faça de sons, porque a gente sabe que é sobre o Lucas e tal. Mas ele, acho que ele veio na internet só falar sobre a saúde mental dele. E, obviamente, quando a gente fala sobre nossa saúde mental, nossas questões de relacionamento, a gente tá citando os nossos relacionamentos anteriores. Eu faço isso constantemente aqui. Às vezes eu falo de coisas relacionadas ao meu casamento, que fracassou de uma forma muito deprimente, que me deixou muito mal e tudo. E é óbvio que as pessoas sabem que eu tô falando de uma pessoa X. Todo mundo sabe quem é, todo mundo que me conhece há muito tempo. Ó, todo mundo não, como, né? Eu sempre me refiro a mim mesmo como se fosse alguém. Mas as pessoas que convivem comigo sabem de que eu tô falando. Eu acho que foi um mal entendido. Vocês não precisavam brigar. Mas a internet gosta de briga. E adivinha o que eles trouxeram, resgataram aqui. O Pablo Tonetti fez esse comentário num desses vídeos aí. Amigo, inclusive, teve um fator muito grande que fez todo o nosso grupo se afastar do Douglas. Então, provavelmente o Pablo é amigo deles, eu não sei quem é, pode ser que ele tenha milhões de seguidores, ele tem até um verificado aqui, mas eu também tenho verificado no X porque eu paguei o verificado. No X. Além do fato de sempre se isolar, não interagir, a maneira que ele enganou os seguidores sobre ter matado o gato e fingiu que era um pobre coitado. Ele tirou um bicho do habitat natural, tirou do dono, pois o gato tinha o dono, e ainda alegou que bloquearia o dono do gato, pois os vídeos com o animal estavam engajando e ele não queria devolvê-lo. Olha o nível aí de confusão. No dia que o gato morreu, ele adotou mais 2 e postou fotos sem camisa biscoitando, enquanto todos nós estávamos preocupados com a vida do gato. E ele só expôs isso, pois os vizinhos puderam ver a tragédia. Esse seria o Douglas, tá? Mas alguém veio trazer uma outra história sobre o gato, que ela diz que é a verdadeira história sobre o gato. Lá no comecinho, porque a gente não tem um print, tá assim, gente, eu vou contar a verdadeira história do gato, tá? Ela diz assim: o Douglas apagou todos os vídeos sobre o gato. Mas vamos lá. Ele foi para a praia e quando chegou na casa que alugou, aos arredores, tinha um gatinho laranja que era bem arisco com as pessoas, mas que vivia lá e tudo mais. Davam comida e cuidavam o máximo que podia no tempo em que ele passou lá, já começou a postar sobre esse gato. O engajamento dele cresceu horrores. Então, noite antes de voltar para São Paulo, disse que ia tentar levar o gatinho, mas apareceu no outro dia de manhã dizendo que não tinha conseguido pegar e etc, que não podia mais esperar, pois precisava estar em São Paulo para algum compromisso. Nisso, algumas pessoas viram ele com um gato, que moram no condomínio, e dito e feito, ele trouxe a porra do gato que vivia na mata pro centro de São Paulo, e além dessa irresponsabilidade enorme, ele também, quando foi soltar o gato dentro do apartamento, obviamente, o bichinho estava todo assustado por ter sido tirado do seu habitat de costume, e por estar num ambiente que ele não conhecia e nunca viu. Saiu correndo pelo apartamento procurando uma maneira de sair. Douglas, sendo novamente um irresponsável do caralho, não trancou as janelas do apartamento. Todo mundo que tem gato em apartamento sabe que a regra é você checar 1, 2, 3 vezes qualquer acesso à área externa, principalmente quando não é telado. E aí o gato pulou de uma das janelas do 13º andar e faleceu. No mesmo dia ele postou stories dizendo que ia apagar todos os vídeos. Fez isso, postou foto biscoitando sem camisa, disse que ia adotar 2 gatos, obviamente para manter o engajamento da comunidade que gosta de gatinhos, e depois disso eu já não sei mais, pois dei unfollow e restringi porque ninguém assim eu quero perto, eu vou seguir. Como eu falei pra vocês, o Douglas tem histórias e histórias nessa internet, tá, gente? Sim, ele curte muito engajamento. Ele curte like, ele curte blá blá blá, ele curte o kikiki. Ele tá ali pra isso. Assim como eu também curto like, eu também curto engajamento, como todo criador curte. Só que não com base nas nossas experiências e vivências individuais e íntimas, expondo e envolvendo terceiros e também situações escabrosas como essa do gato. E como eu disse pra vocês, a gente fez pesquisa, havia várias outras, mas eu não vou trazer as outras aqui, porque a gente vai ter 1h30 de vídeo se eu for colocar todas as coisas que o pessoal achou do Douglas aí na internet. Sim, a gente tá vendo aí que o Douglas é a pessoa mais problemática nessa história toda. E parece que ele tá tendendo a assumir que ele é uma pessoa muito problemática. O que se espera é que ele consiga, de fato, resolver essas questões, né? Não ser mais essa pessoa para o próximo namorado, para o próximo companheiro e deixar a vida do Lucas em paz, que parece que isso só aconteceu, ele só veio na internet falar sobre saúde mental porque ele soube que o Lucas tinha beijado um boy numa festa. Deixa a vida do outro em paz, tá? Se você tá seguindo a sua vida, aí toda vez que você souber que o outro seguiu a vida, né? Move on, que ele, né? Aí você vem na internet e faz uma coisa pra você amaciar seu ego, então o seu tratamento não tá dando certo, tá dando tudo errado, o caminho tem que ser outro. Eu espero que não tenha atualizações sobre essa história. Essa eu realmente não quero trazer mais nada de novo.
Muito obrigado pra quem chegou até aqui pra entender o que tava acontecendo. Pra quem é cronicamente online, tava lá no X e viu tudo isso acontecer, aqui a gente explica tudo direitinho, tudo mastigadinho, porque é nesse canal, no Márcio Rolim, que a gente tem os pormenores, que a gente tem um aqui pra vocês, entendeu? Então coloca o seu dedinho aí que ele não vai cair, ele não vai apodrecer, segue o canal. E também a gente tem o nosso Apoia-se e o nosso clube de membros, pra você dar uma ajudinha, que a gente continua fazendo vídeos legais de segunda a domingo. Aqui é todo dia que tem babado. E bem aqui está passando o vídeo que o Lucas cita, né? Que são dois gays que saíram na porrada aí, que também são muito mais famosos do que eles, tá, gente? 2,5 milhões, 3 milhões, coisas assim. A gente também não conhece, mas eles têm ali a bolha deles. Tá passando pra você assistir, entender esse caso e maratonar no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!